Olá, meu nome é Bruno Boneto, eu sou educador financeiro e eu ajudo profissionais liberais autônomos a conquistarem a previsibilidade financeira. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever e clicar no sininho, assim o YouTube vai sempre te avisar quando tiver um vídeo novo por aqui. Hoje eu vou falar a respeito do Tesouro Direto. Já ouviu falar? Sabe do que se trata o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é o meio mais seguro de se investir no Brasil e eu vou explicar em detalhes como ele funciona, as modalidades e tudo o que você precisa saber para começar a usar esse canal tão interessante, disponível para qualquer pessoa e que pode te ajudar a concretizar seus sonhos e principalmente trazer a sua previsibilidade financeira. Muito bem, o que é o Tesouro Direto? Tesouro Direto é o nome do programa do governo federal que possibilita o tipo de investimento popularmente chamado também de Tesouro Direto. É comum nós dizermos assim, investir tantos reais no Tesouro Direto. E como é feito esse investimento? Ele é feito por meio de títulos públicos. Vamos lá, o que é um título? Pensa no título como sendo um contrato de investimento. Antigamente era um papel mesmo que trazia algumas informações. Então, o título é um contrato. E quando nós compramos esse título, nós estamos nada mais, nada menos que emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional ou o governo. Entendem? Eu compro o título, o contrato, ou seja, dou o meu dinheiro para o governo e ganho esse contrato, esse título. E nesse título existem duas informações super importantes, que são a rentabilidade e a data de vencimento. Vou explicar do que se tratam cada uma delas. A rentabilidade é os juros que ele vai me pagar, que o governo vai me pagar em cima do valor que eu emprestei para ele. Então vamos supor que a rentabilidade seja 10%, só ilustrando. Eu emprestei R$1.000 para o governo, por exemplo, ou seja, ele vai me devolver os R$1.000 mais 10%, ou seja, R$100. Então ele vai me devolver R$1.100. Eu emprestei 1.000 e depois de um tempo eu recebo 1.100, ok? Essa é a rentabilidade, é o preço, o custo do empréstimo que ele me paga. E a data de vencimento? É a data quando ele vai me devolver o empréstimo. Então, com esse exemplo, eu comprei um título que tem uma data de vencimento 1º de janeiro de 2025. Nesse dia, 1º de janeiro de 2025, vai ser devolvido o valor que eu emprestei, mais os juros que estão escritos no título. É isso, bem simples. Show! E por que o Tesouro é seguro? Ele não só é seguro, como é o investimento mais seguro que existe no Brasil. E é curioso, quando nós falamos que se trata de emprestar dinheiro para o governo, muita gente fica com o pé atrás, né? Mas é para o governo? Será que é seguro mesmo? Mas sim, é seguro. Pensa assim, ó, quais são as outras alternativas? Emprestar para um banco, para uma empresa ou para uma pessoa diretamente. Para uma pessoa não precisa nem falar, o risco é muito alto. Em geral, se ela morre, perde o emprego, sei lá o que pode acontecer, ela não vai me pagar e ponto. Não tem muito o que fazer. Para uma empresa, ela pode quebrar, pode deixar de ter dinheiro para cobrir as obrigações que ela tem e por isso também não pagar os chamados credores, né, que são aqueles que emprestaram dinheiro para ela. E o governo? Ele também pode quebrar, mas o governo tem dois elementos que dão um poder colossal para ele, que são os impostos, que ele pode aumentar mudando uma lei, ou em alguns casos só com decreto, não precisa nem de lei, e ele pode imprimir dinheiro, simples assim. Ele imprime e usa para pagar. Eu não vou entrar aqui no mérito das consequências dessas decisões, tá? Mas nós estamos falando de possibilidade das mais remotas que possam existir. Então, se o governo quebrar, algo que não deve acontecer, né? Aliás, nós não esperamos que aconteça. E o Brasil não dá sinais disso, então podem ficar tranquilos quanto a isso. E mais, existe uma estrutura de leis e regulamentações bem grande por trás do funcionamento do Tesouro. Então, por esses motivos que o Tesouro Direto é o investimento mais seguro do país. É importante lembrar que não existe investimento 100% seguro, mas o Tesouro é o mais seguro que tem. Muito bom, você pode dizer, puxa, que legal, então como eu faço para investir no Tesouro Direto? Primeiro é importante você conhecer o site do Tesouro, www.tesourodireto.com.br. Lá você encontra todas as informações a respeito desse investimento. E lá também tem uma lista de instituições financeiras que são habilitadas a vender os títulos. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do site e da lista das instituições. Mas provavelmente o banco que você usa, por ele você já vai conseguir comprar. Só se atente, e nessa lista você vai conseguir saber disso, se o banco que você usa, ele cobra alguma taxa para você investir.
não vale a pena cobrar taxa, pagar a taxa para investir no Tesouro Direto. Se for o caso, abra conta em outro banco, só para isso, sem pagar taxa nenhuma, nem para investir, nem para manutenção da conta, ok? Hoje em dia tem muitas alternativas. E o banco ou a instituição financeira, qualquer que seja, vai só fazer a intermediação da compra e da venda, ou seja, o dinheiro vai estar no tesouro e não no banco. Então, se o banco, por onde você comprou o tesouro, quebrar, você não perde o dinheiro, entendeu? E é importante entender o seguinte, um título tem um valor, às vezes, um pouco alto para quem está começando, o título inteiro, mas você pode comprar uma fração desse título. Só para vocês terem ideia, existem opções a partir de R$ 32. Mas daqui a pouco eu vou falar de cada modalidade que tem para você saber exatamente o que esperar de cada título. Ainda sobre o site do Tesouro, por lá você pode fazer simulações para saber quanto você vai ter depois de tanto tempo investindo. Por exemplo, R$ 1.000 por mês. E é muito interessante esse simulador para você fazer as projeções. Quero fazer, por exemplo, uma viagem daqui a 3 anos e vou começar a poupar agora todos os meses algum valor para ela. Eu escolho um título que vence antes da viagem, obviamente, e começo a investir todos os meses nele. Com esse simulador, eu consigo saber aproximadamente quanto eu vou conseguir resgatar lá na frente para poder fazer a viagem. Maravilha! Agora vamos mais a fundo na prática do investimento no Tesouro Direto. Existem 3 modalidades de títulos do Tesouro. 3 formas diferentes de investir e eu vou explicar cada uma delas. A primeira e a mais comum é o chamado Tesouro Selic. Essa modalidade é a única das 3 que na prática mantém o seu capital, o seu dinheiro investido ao longo do tempo do investimento. Eu digo pelo seguinte, você compra lá um título com vencimento, por exemplo, em 2016, mas você consegue resgatar ou vender o título para o próprio governo a qualquer tempo, mesmo antes dessa data. Isso é uma regra geral. O Tesouro Direto ele garante a recompra desse título quando você quiser, devolvendo o dinheiro que você emprestou a qualquer momento. Porém, nas outras 2 modalidades, não no Tesouro Selic, você pode resgatar até menos do que você investiu, se for antes da data de vencimento. Por esse motivo, o Tesouro Selic é o único que deve ser usado para a reserva de segurança, aquela que você deve deixar disponível para emergências a qualquer momento. Nessa modalidade, o Tesouro Selic, seu investimento rende a taxa Selic, que é a taxa básica de juros no Brasil, determinada pelo Comitê de Política Monetária. Tem uma variaçãozinha entre a Selic e o que realmente rende, mas pode pensar que é o mesmo valor porque a diferença é muito pequena. Hoje, essa taxa está em 12,75% ao ano. Então, em resumo, essa é a modalidade que você escolhe caso precise resgatar o dinheiro a qualquer momento. Vai render um pouquinho menos que as outras 2, mas em contrapartida você pode resgatar a qualquer momento sem ter nenhum problema, sem ter nenhuma dor de cabeça. Segunda modalidade é o Tesouro Pré-Fixado. E o nome já diz, ele vai render uma taxa que é pré-determinada, pré-fixada na hora que você for comprar o título. E a depender da taxa de vencimento do título, essa taxa pode variar. No site do Tesouro ou na plataforma do banco ou da corretora que você for usar para comprá-lo, você vai conseguir ver qual que é a taxa para poder escolher. Nessa modalidade, caso você queira resgatar o valor antes da data de vencimento, você pode perder o dinheiro. Então, sempre compre o título podendo deixar o investimento até a data que está lá como de vencimento. O risco de se investir em um tesouro pré-fixado, principalmente se ele tiver uma data de vencimento mais longa, é o fato de nós não sabermos como a inflação vai se comportar no futuro. E aí, se ela subir muito, ela pode ultrapassar a rentabilidade do pré-fixado, fazendo com que o rendimento dele seja menor do que a inflação. E aí fica complicado. Imagina um pré-fixado de 14% ao ano, sendo que a inflação está 15%. Ele vai render menos do que a inflação come do seu dinheiro. Ou seja, não vale a pena. Esse é o risco de você investir num pré-fixado ao longo do tempo. E para completar as modalidades, a terceira é o Tesouro IPCA+. Esse título rende o IPCA mais uma taxa pré-fixada. Vamos lá. IPCA é a sigla para Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampliado. É a forma oficial de se medir a inflação no Brasil. Por esse índice, chegam à conclusão do que deve ser feito para controlar a inflação, para vocês terem uma ideia. E o título IPCA+, vai render sempre a inflação do período, mais essa taxa de juros que é definida no momento da compra. Essa modalidade resolve o problema que eu comentei do pré-fixado, da inflação. E, em contrapartida, acaba rendendo um pouco menos que o pré também. Mas é uma excelente escolha
para objetivos de longo ou de longuíssimo prazo, porque você fica protegido da inflação. E tem uma rentabilidade chamada real, que é além da inflação, o juros real. Lembrando que, da mesma forma que o pré-fixado, se resgatar antes da data de vencimento, poderá perder dinheiro. Ótimo! Mais alguns pontos sobre os títulos. Existem alguns, dentre os pré-fixados e os IPCA+, que pagam cupons semestrais, ou seja, os juros são pagos em maio e em novembro, proporcionais a esse prazo. Nessas opções, na data de vencimento, você resgata o título no valor que você comprou, se for pré-fixado, ou no valor que você comprou mais o IPCA, se for o IPCA+, porque os juros deles já foram pagos semestralmente ao longo do tempo. É uma opção interessante para quem quer usar os juros como renda e não para acumular capital com o investimento, por exemplo. E como nós estamos no Brasil, não poderia deixar de ter impostos e mais impostos sobre quase tudo que nós fazemos. Sobre a rentabilidade, o que tiver de ganho em cima do investimento dos títulos incide imposto de renda pela tabela regressiva. Ela começa em 22%, 22,5%, caso o resgate seja feito dentro de 6 meses, e vai reduzindo. Se o resgate for feito depois de 2 anos, chega a 15% a alíquota do imposto. Então, se você resgata o título depois de 2 anos e um dia, por exemplo, você vai pagar 15% de imposto. Se você resgatar depois de 10 anos, também vai ser 15%. Ela é regressiva até 2 anos. Depois disso, não diminui mais. Além do imposto de renda, incide também o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Mas esse imposto ele só incide se o resgate for feito antes de 30 dias do investimento. Então, se for mais de 30 dias, o IOF é zerado, tá? E uma terceira, aí não é imposto, é uma taxa, né? Chama taxa de custódia, de 0,20% ao ano sobre todo o patrimônio investido. Ela é um pouquinho menor, aliás, bem menor, né? Só que é sobre todo o patrimônio investido. E para o Tesouro Selic, ela é isenta, não existe essa taxa, desde que o investimento seja menor ou até R$10.000. Só vai incidir essa taxa de custódia para o Tesouro Selic acima do R$10.000 e para o pré-fixado e o IPCA+. Para finalizar, é importante saber que o Tesouro Direto funciona em dias úteis das 9h30 da manhã até as 6 da tarde. E para solicitações de resgate até as 13 horas, a 1 da tarde, o pagamento é feito no mesmo dia. Se for depois da 1, o valor fica disponível no próximo dia útil. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixa um like e se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários. Também gostaria de saber se você já investe no Tesouro Direto e se sim, qual é a sua opinião a respeito. Deixa aqui nos comentários também. Um beijo e até a próxima!